Thales, eu não tem como falar evangelista, porque já tem gente de pastor. Seja muito bem-vindo, fica à vontade para falar, deixa Deus usar a sua vida para nos nutrir aqui da palavra de Deus. E a fala agora está com você. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão aí antenados conosco, tanto no YouTube como no Facebook. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus abençoe a Dani, Deus abençoe minha esposa, linda, maravilhosa. Bom, gente, é uma alegria estar aqui no programa das Ladies, né? Pela primeira vez. E hoje falando aí sobre retidão, que é um tema muito forte. Mas eu creio que Deus vai nos ensinar bastante coisa aqui hoje. Então aí pega caneta, papel, vai marcando aí o que Deus vai nos falar aqui nessa noite, amém? Antes de começar aqui a falar, Dani, eu queria fazer um pedido especial para todos os irmãos que estão aí. Compartilha o vídeo. Você que está aí no YouTube, tem um botãozinho aí do joinha, clica no botãozinho que quando você clica, o YouTube entrega mais a mensagem, no Facebook também. Então faz isso aí, compartilha nos status também, no grupo da família, tá bom? Porque Deus tem uma palavra para essa pessoa que você vai compartilhar com toda a certeza. Amém? Bom, Dani, vamos lá. Eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. É o que eu queria também abrir um espaço para a gente conversar depois, claro, e tudo mais a respeito. Mas assim, eu queria falar a respeito de 3 personagens bíblicos onde Deus ele demonstra bastante assim, a narrativa que essa pessoa teve uma vida de retidão diante do Senhor. Então eu queria compartilhar o primeiro texto aqui, está no livro de Jó, no capítulo 1. Eu queria que os irmãos abrissem aí a Bíblia, tá bom? No livro de Jó, capítulo 1. Antes de ler aqui Jó, eu queria até ler aqui um pedaço que a minha esposa leu, no finalzinho. Ela disse que a retidão, ela é muito simples. Então a retidão ela não é difícil de se entender, tá, irmãos? É simplesmente em todas as situações da vida com as quais nos deparamos, há um caminho certo a seguir. Há um caminho certo, há um caminho errado. Aí vai de nós a escolha. E eu quero também, já para começar aqui a ler, eu quero dizer que a retidão é a característica que uma pessoa tem de não se desviar do caminho, mesmo estando sob pressão extrema. Então é muito importante isso, mesmo estando sob pressão, mesmo estando sob ataques, essa pessoa ela não se desvia do caminho que ela está. Então eu vou ler aqui o livro de Jó, capítulo 1, e nós iremos entender a respeito disso. Olha o texto: E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, ele era reto, e ele era temente a Deus, e ele se desviava do mal. Então aqui já temos a primeira característica de uma pessoa que é reta. Qual que é a primeira característica de uma pessoa que é reta? A primeira característica de uma pessoa que é reta, ela não se apresenta. Deus que apresenta essa pessoa. Nossa. Isso é muito importante, porque aqui a gente vê que Deus que dá o currículo de Jó. É Deus que está vendo a caminhada dele. Nossa, isso é forte, hein? Isso é muito poderoso, porque uma pessoa que é reta, ela não precisa se promover, né? É uma pessoa que ela tá ali fazendo a vontade de Deus, e na hora certa Deus vai lá e sopra o nome dela. E Deus apresenta o currículo de Jó aqui no capítulo 1. E Deus ele dá 4 características, que essas 4 características juntas tornam-se ali a retidão, propriamente dito. Primeira característica: Jó ele é íntegro. Jó ele é inteiro nas coisas que ele faz. Ele não faz pela metade, ele não é pela metade. Segunda característica: Jó é reto. Essa palavra reto aqui vem de retidão mesmo. No hebraico ela traz um sentido de justiça. Então Jó ele é inteiro diante de Deus, e Jó ele é justo. Essa palavra justiça no hebraico, Dani, ela traz a ideia, essa palavra de retidão, perdão, no hebraico ela traz a ideia de ser uma pessoa que faz benfeitorias à sociedade.
É muito interessante essa palavra no hebraico, porque o texto quer dizer que Jó, ele era íntegro diante de Deus, mas ele demonstrava em ações a sua retidão. Como que ele demonstrava? Fazendo caridade, porque a palavra retidão, depois os irmãos estudam sobre isso, ela traz um sentido de justiça, mas uma justiça com obras. Uma justiça de ajudar realmente a sociedade. Então Jó era uma pessoa que não era simplesmente um adorador de Deus. E é muito, desculpa até te interromper, pastor. Nós estamos meditando sobre Jó, né? E realmente, quando ele está naquele período de sofrimento, né? Passando por toda aquela humilhação, ele fala para Deus, né, que ele, poxa, eu fiz bondades, né, eu fiz tantas coisas, por que isso está acontecendo comigo? Então, realmente, ele praticava isso, ele era de fato um homem reto, né? Exatamente. Então, essa palavra retidão, é que quando a gente escuta a palavra, vê, né, lê a palavra retidão, ela está muito ligada com santidade também. Então, a gente pensa que ela só tem esse sentido de santidade diante do Senhor. Mas a gente percebe aqui que tem 4 frentes aqui. Ela tem a frente de ser íntegro diante de Deus. E a palavra retidão também tem ali o sentido de justiça, mas uma justiça perante os homens. De ajudar, de colaborar, de ajudar as pessoas. E a terceira característica aqui é que Jó, ele era temente a Deus. Então, Jó, ele é completo. Ele é completo espiritualmente perante a sociedade. E ele é temente a Deus e Deus visualiza isso. E o quarto ponto é muito importante também da retidão. Olha que interessante. Jó, ele está num caminho, sim ou não? Sim. Jó, ele está num caminho com o Senhor. Só que para ele permanecer no caminho com o Senhor, o que ele faz? Ele se desvia do caminho do mal. Olha. Isso é muito importante. Então, olha que interessante, irmãos. Para a gente seguir no caminho de retidão com o Senhor, nós temos que nos desviar do mal de um caminho paralelo. Que esse caminho paralelo às vezes parece que é mais fácil, às vezes parece que é mais tranquilo, mas é um caminho que precisa ser desviado para a gente manter o curso da integridade, da retidão com o Senhor. E olha que interessante, Jó, apesar de ter tudo isso, Deus permite alguns acontecimentos na vida dele. E é aqui que Deus vai provar se somos retos ou não. Eu quero que os irmãos gravem isso. Nos outros personagens que eu vou falar aqui também, a gente vai entender sobre isso. Mas a retidão, ela se manifesta propriamente dito em momentos de pressão. Porque nos momentos de pressão a gente explana às vezes. Só que nesses momentos que a gente vai de fato entender e mostrar para Deus que somos retos de verdade. Acontece aqui, meus irmãos, 4 acontecimentos com Jó. O primeiro acontecimento que acontece com Jó, ele perde as riquezas. Jó, ele era muito rico, só que ele perdeu as riquezas. Então Deus está mexendo no bolso de Jó. E muita gente que quando Deus mexe no bolso, essa pessoa para de ser reta. É verdade. Ela se desvia do caminho. Porque ela quer encontrar outros meios de conseguir recuperar. Exatamente. A segunda perca de Jó é uma perca muito dolorosa. Que talvez o adversário pensou, não, agora Jó vai se desviar do caminho da retidão. Jó, ele perdeu 10 filhos. Irmãos, olha que interessante. Quando a gente tem uma perca na família, dói muito. Imagina você perder 10 filhos em um curto espaço de tempo. Então Jó carregou 10 caixões assim muito rapidamente. E mesmo assim ele não se desviou da retidão que ele tinha com Deus. A terceira perca de Jó, ele vai perder a saúde. Muitas pessoas também perdem a retidão quando perdem a saúde. Porque coloca a culpa em Deus. Mas por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Ou se inclina para aquela situação e perde a fé. Exatamente. Então Jó, ele tá com 3 problemas seríssimos. E aonde ele teria que ter um apoio, agora entra na 4ª perca dele. Qual que é a 4ª perca dele? Ele tem uma perca na intimidade conjugal com a sua esposa. Porque a esposa de Jó não apoiou ele naquele momento também. Então olha que interessante. Ele tem 4 percas. Ele perde dinheiro,
perde as riquezas dele, ele perde a saúde, ele perde os filhos e ele perde também o relacionamento conjugal com a esposa. Então o Jó, ele tinha tudo, irmãos, ele tinha tudo para se desviar do caminho, mas Jó escolheu se desviar apenas do caminho do mal, porque ele se manteve íntegro, ele se manteve reto, ele se manteve temente a Deus e ele se desviava do mal, porque no versículo 22 do capítulo 1, se você tiver com a Bíblia aí, abre aí para você ver o que aconteceu com o Jó. Olha que interessante. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, o Jó era uma pessoa reta totalmente reta. E, tipo, no momento de adversidade que Deus nos prova, assim. Tipo, aí ele vai ver mesmo, assim, se a gente realmente é reto diante dele nos momentos de adversidade. É muito forte isso que você falou, pastor. Porque no momento de pressão, eu tomei isso pra mim. Eu tomei pra mim porque eu tava até agora há pouco ali trabalhando, né, Ellen? E é nesses momentos de pressão mesmo que Deus, ele quer ver a sua retidão, né? Retidão não só em ser reto, mas a sua dependência em Deus, né? A sua confiança em Deus também, né? E eu tomei pra mim essa palavra agora, porque é no momento de pressão mesmo, de você falar, eu vou explodir, eu vou né, vou enlouquecer. E aí quando você deposita a confiança no Senhor e descansa nele, você não tem medo de nada, né? Exatamente. É muito incrível. Porque qual que é? Nós, seres humanos, a gente, no momento de pressão, a gente procura um momento assim de brisa. E às vezes esse momento de brisa é que a gente se desvia da retidão. É verdade. Entendeu? Então eu vou falar de um outro exemplo aqui que vai exemplificar muito bem isso aqui que eu tô falando. Se os irmãos estiverem aí com Bíblia, abra em Gênesis capítulo 39, eu vou falar a respeito de José, que é um outro grande exemplo aqui da Bíblia. Nossa. A respeito de retidão. A história de José. Exatamente. Aqui José, ele vai demonstrar uma retidão de caráter, irmãos. O que é caráter? Caráter é a característica que uma pessoa tem de se mostrar reto quando ninguém tá vendo ela. Isso é muito poderoso também. Nossa. Porque ser reto na frente da Dani é muito fácil. Verdade. Na frente da minha esposa, mas é muito difícil eu ser reto e honrar minha esposa quando ela não tá me vendo. Então isso aqui é muito poderoso. Então olha que interessante. A gente vai perceber que a história de José foi uma história de altos e baixos. Mais baixos do que alto. Então, no Gênesis 39, Deus vai honrar José de várias formas. Porque aqui no texto, por 4 vezes, aqui no capítulo 39, a Bíblia vai dizer que o Senhor estava com ele. Então, é um capítulo que fala muito a respeito assim, da retidão que José teve e do retorno que Deus teve também com relação à retidão que ele tinha. Mas aqui no versículo 5, acompanhe comigo aí a leitura. No versículo 5 diz assim, ó: E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, quem o pusera? Potifar, e sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Olha que interessante, Dani. José, ele foi íntegro dentro da casa de Potifar. Só que tem algo aqui que se a gente não ler com detalhe, a gente não percebe. Potifar, para colocar tudo na mão de José, Potifar teve que ver em José uma pessoa de retidão. Porque eu nunca vou dar a senha da minha conta bancária para você sem eu saber se você vai lidar bem com o meu dinheiro. Então nessa época não tinha conta bancária, tinha os bens da pessoa na casa. Então Potifar, ele confiou tanto na inteireza de José que ele deu a senha da conta para José cuidar. Então José, ele teve integridade e retidão com o dinheiro. Irmãos, é muito difícil alguém ter retidão com o dinheiro.
Porque o dinheiro, ele tem a característica, muitas vezes, tá, irmão? Não todas as vezes. Claro que um servo de Deus, ele tá transformado, mas é muito difícil uma pessoa lidar com a quantidade enorme de dinheiro. Então, José, ele está lidando aqui com a riqueza de Potifar. E olha que interessante, Potifar nem olhava o que José estava fazendo. Só que toda vez que Potifar voltava, a riqueza tinha aumentado. E o texto bíblico vai dizer que no versículo 2, olha que interessante, versículo 2. E o Senhor estava com José e ele foi homem próspero. Como que uma pessoa, ela é escrava e está prosperando? É muito interessante isso também, né? Ele é escravo, mas ele está prosperando porque ele não pegava nem 10 centavos que não era dele, do chefe dele. Então, talvez é uma palavra pro seu coração. Meu aí, Deus. Ó. Talvez você lidar com dinheiro. Talvez não, é certeza. Olha que interessante, ó. Integridade nos dízimos e ofertas, é interessante. Olha só, Deus, ele te dá 100%. Só que ele tem um mandamento. Você tem que tirar 10 para ele. Ele é o seu chefe, ele só está te pedindo 10, você vive com 90. Só que às vezes a gente não tem a retidão de tirar os 10 e dar para ele. Tá entendendo? Meu Deus. E José, ele prosperou porque ele sabia lidar com dinheiro. O segundo ponto aqui, olha que interessante, José, ele cresceu tanto dentro da casa que a mulher de Potifar começou a ser atraída por José. Então no versículo 12, olha o versículo 12, que interessante. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos homens estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. José é a maior demonstração da Bíblia de caráter, depois de Jesus. Por quê? Porque José, ele preferiu o caráter do que a reputação. Ele foi totalmente reto com Deus, porque ele disse: eu não pecaria contra o meu Deus. Ninguém estava vendo, mas ele sabia que Deus estava vendo ele. Meu Deus. E ele fugiu. Aqui é uma retidão também no aspecto carnal. José, ele sabia controlar os seus impulsos sexuais. Então, José, ele controlava o dinheiro, que é um dos grandes problemas da humanidade. Ele não era atraído pelo amor ao dinheiro e ele não era atraído também pela sua genitália. Olha só, ele não caiu no pecado sexual. Então José, ele é uma demonstração extrema de retidão de caráter, porque ninguém está vendo ele, ninguém ia saber, mas Deus ia saber, então ele é reto por conta disso. E a terceira aqui, o terceiro ponto aqui de José, para me encerrar aqui sobre José e já passar pro finalzinho aqui, Dani, olha que interessante, José, ele foi preso por conta dessa questão aí da mulher de Potifar. Ele foi preso porque ele fugiu e ele não estava errado, mas ele foi preso de uma forma equivocada. José é um tipo de Cristo também. É verdade. Porque ele foi preso sem ter pecado, né? Praticamente assim, né? Ele foi preso sem ter feito o ato. Então é a mesma coisa de Cristo, ele foi preso injustamente. Inocente. Então se você pegar Cristo e pegar José no Antigo Testamento, você vai ver uma tipologia de Cristo. Então vamos lá, o terceiro ponto aqui, olha que interessante, ele está na cadeia, Dani. Ele está numa situação extrema, mas ele não muda a sua retidão. E ele continua, mesmo sendo injustiçado, ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando, exatamente. E de novo, ele ganha destaque, a mesma coisa que o Jó. Ele foi anunciado, né? Ele não precisou se promover. Exatamente. Ele, de novo, mais uma vez... Exatamente, numa situação totalmente extrema. Ele manifestou ali o chamado dele dentro da prisão. No versículo 22, olha que interessante. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Olha só. E ele ordenava tudo o que se fazia ali.
Então José, olha só que interessante, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo que o José fazia, o Senhor prosperava. Então o carcereiro mor viu José lá e falou, vou deixar tudo na mão desse camarada porque ele tem a bênção. E viu que as atitudes dele, né? A forma dele agir no dia a dia. Exatamente. E a retidão de José aqui está num ponto interessante. José, ele é reto quando ele exercia autoridade. Meu Deus. E aí tem um ditado que diz assim, você vai conhecer uma pessoa quando você dá poder para essa pessoa. José, ele não mudou, ele não alterou o seu DNA de ser reto perante Deus. José, ele se manteve íntegro a Deus. Olha só, ele tomava conta dos prisioneiros. E tem um detalhe aqui que muita gente não percebe. Se ele tomava conta de tudo, com certeza ele tinha a chave para sair da cadeia. Olha isso, com certeza a chave estava na mão dele. Não, e os presos respeitavam ele. Respeitava ele, ele dava ordem de tudo. Ele dava ordem de tudo. Para alguém obedecer ordem, essa pessoa tem que ser respeitada. Concorda comigo? É verdade. Você é líder lá na sua empresa. Sim. Se você não ter respeito da equipe, um vai fazer birra, um vai bater o pé. Então você tem que saber administrar isso. E olha que interessante, mesmo ele com a chave da cadeia, ele falou, não vou sair daqui porque eu sou íntegro. Eu tenho que passar um tempo aqui. Não é porque eu tô aqui, eu tô com a chave para sair, eu vou sair. Porque eu sei o tempo que eu vou sair. E eu vou sair de cabeça erguida. Porque se ele saísse, ele ia ter um traço de caráter equivocado. Só que ele falou, não, eu vou ficar aqui. Eu vou exercer o que Deus está me mandando fazer aqui agora. O meu tempo de fazer isso é aqui agora. Daqui a pouco eu vou receber alguém aqui que vai me chamar e vai me tirar. E olha o interessante, os três, nós falamos aqui do salmista, nós falamos aqui de Jó e José. E se você for analisar, os três, a confiança deles estava no Senhor. A confiança estava no Senhor. Então, passou os anos ali, mas José não deixou de crer que o Senhor estava cuidando dele. Independente né? do que falavam, independente do que julgavam, ele confiava. Isso também é retidão, né? É não abandonar a sua fé. Exatamente. E é confiar em Deus. É quando a gente fala de não abandonar a fé, o texto que vocês leram aqui no início, do Salmo 25, 21, mostra a tamanha confiança que o salmista tinha em Deus. Porque ele fala, a justiça e a retidão me protegem. Olha só. Olha que interessante. Então ele tá tão confiante que ele tá andando certo perante o Senhor. Que Deus vai cuidar dele. Ele fala, Deus, o Senhor vai cuidar de mim. Eu tô guardado pelo Senhor. Eu tô protegido totalmente. Olha o texto. Que a integridade e a retidão me protejam. Porque a minha esperança está em ti. Então é muito forte isso. E o terceiro exemplo, Dani, só para encerrar aqui. Acho que eu falei bastante já. Não, mas olha... Olha só, vamos lá. Benção pura. Daniel capítulo 6. Abra sua Bíblia aí em Daniel capítulo 6, por favor. Os irmãos que estão entendendo aí, coloca aí no YouTube, no Facebook. Não tô entendendo, evangelista Thales, tô entendendo. Coloca aí. Olha... Tem várias pessoas aqui nos acompanhando. Olha, a Del tá falando aqui, prega muito. Posso dar uma pausinha aqui para ver quem tá com a gente, pastor? Olha, está aqui. O Fael nunca falta, né? Marcos, técnico de móveis, está aqui. Nosso antigo pastor. A Helena, a nossa Miss maravilhosa, tá aqui também. A Cláudia, a Eliana, o meu esposo. A Marli tá aqui também, Tiago, Luiz Rafael falando que ele é ex-pai de santo, ex-bruxo. E ele tá aqui falando que hoje ele ganha almas pro Senhor, né? Eita glória. Mayra tá aqui também, o Samuel tá de longe aqui nos acompanha, nosso pastor. A Miss também vi por aqui. O Richard também está nos acompanhando, o cooperador Aldo, que é da Assembleia de Deus, ele tá dizendo aqui. A minha mãe tá aqui também. A Késia tá aqui, Juliana também está aqui, minha prima,
Olha, Diego Pessoa também está aqui. Minha prima também está aqui, Jaqueline Almeida. Pastor Cleiton de Atibaia, olha, que legal, muito bom, gente, eu tenho certeza que vocês estão aí aprendendo muito, eu tô amando. Ah, Flávia, eu tô entendendo, Evangelho. Passa devagar, relógio. Pode continuar, pastor. Amém. Para encerrar aqui, irmãos, tá em Daniel capítulo 6, o texto que eu quero ler, mas antes de ler o 6, eu queria ler aqui o 5, versículo 12, que é o contexto aqui de tudo. Olha o que diz o texto aqui, ó. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolveu dúvidas, ao qual o rei pôs em nome. Aí ele fala o nome aqui, mas o que eu queria chamar a atenção é o comecinho do versículo. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, tá bom? Por que eu li isso? Você vai entender agora. Capítulo 6 aqui de Daniel. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então olha só, Dani e meu amor. Olha só que interessante. O rei ele vai constituir ali um time de liderança. E nesse time de liderança tinha 3 líderes ali que iam indicar o caminho para os outros líderes, que os outros líderes iam indicar para outras pessoas. E dentre essas pessoas, Daniel está no meio. E aqui eu já quero abrir um parênteses. A retidão, ela te protege, irmãos. É verdade. A retidão, ela te protege. Te protege do quê? Te protege da calúnia. Te protege da mentira. Por quê? Porque não vai ter nada contra você. As pessoas vão ter que inventar. Elas vão ter que inventar alguma coisa contra você. Mas elas não vão achar alguma coisa contra você. Entendeu? Aí que tá a diferença. Aí que tá a diferença. A gente que... Hoje eu não trabalho mais, né, de forma assim, numa empresa registrada e tal, mas eu sei que quando eu trabalhava tinha muita coisinha nas empresas. Calúnia. É muita conversinha, né? É muita coisa, mas assim, a integridade, a retidão te protege. E uma coisa que é interessante falar, principalmente sobre serviço, até mesmo entre a nossa família, a igreja. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa do meu trabalho, né, sobre isso. E eu falei assim, gente, se Jesus passou, quem sou eu para não passar? Se esses homens, se Jesus passou por tudo isso, esses homens, né, que eram retos assim, e eles são mencionados na palavra, quem somos nós para não passar? Verdade. E para não se manter retos na presença de Deus? Né? É verdade. E olha que interessante aqui, ó. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então assim, irmãos, Daniel ele era uma pessoa totalmente íntegra perante o Senhor e ele começou a se destacar, não se achava problema nele. E olha o versículo 4, Dani, que interessante. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar culpa alguma nele. Isso aqui é forte, né? Ele andava totalmente reto. Olha só, Daniel não falava mal de ninguém. Tem gente que perde tempo falando mal dos outros. Daniel não falava mal de ninguém. Daniel cuidava da vida dele, cuidava das coisas que ele estava sob a responsabilidade dele. Então Daniel não tinha nada a se falar contra ele. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Ele era totalmente reto perante o Senhor. E para prender Daniel e jogar ele ali na cova, tiveram que inventar uma mentira. Tramaram. Só que a retidão nos protege. Quem crê nisso? Dá um glória a Deus aí no... Ô, glória, eu creio. Dá um glória a Deus aí no YouTube aí.
Eita, glória. Coloca o foguinho aí. Daniel, É ele forte. é lançado na cova, irmãos. Ele é Será que nós encontramos muitos Daniels por aí nos dias de hoje? Será que é fácil encontrar Jó nos dias de hoje? José nos dias de hoje? Eu creio que ainda Mas existe. Deus está nos dando a oportunidade de ser como eles, né? Por isso que a Exatamente. palavra nos ensina. E eu quero falar algo muito interessante aqui, que a gente precisa enaltecer essas coisas. Quando nós somos retos, a nossa própria casa, primeiro tem que começar dentro de casa, né? Porque às vezes tem pessoas que são muito bons lá fora, mas não são retos dentro de casa. Exatamente. E eu achei muito bonito quando eu fui falar para Ellen, né? Falei assim, Deus me deu o tema ali de forma muito clara e Deus falou comigo, falou assim, esposo da Ellen. E quando eu fui falar para ela, ela falou assim, Dani, meu esposo tem todas as características, porque eu mandei o que é retidão, né? E ela falou assim, meu esposo tem, e é muito bom e lindo de ver a esposa reconhecer isso, né? Porque muitas mulheres hoje não reconhecem, porque o marido ele não dá bom testemunho. Ele é bom, muito bom lá fora, mas dentro de casa ele não é reto com a sua própria esposa. Então, ó, o senhor tá falando aqui, hein? E foi interessante a Dani falar isso, porque foi justamente essas características que me fizeram me converter ao evangelho. Porque, como eu sempre falo aqui, eu não era convertida quando eu conheci ele, eu era de outra religião. E ele não ficava pregando a palavra para mim o tempo inteiro, não ficava me chamando para ir para a igreja o tempo inteiro. Ele fazia isso com as atitudes dele. E foram essas atitudes que me chamaram a atenção. E eu falei, eu quero servir esse Deus que ele serve. Porque as atitudes dele testemunharam e glorificaram o Deus que ele serviu. E mais uma vez, ó, até me arrepiei aqui, que ela já sabe que quando eu me arrepio, mais uma vez, Deus promove quem é reto. Então, Deus mostrou pra ela o que você falou de Jó. Isso pra mim tá gravado aqui. Deus promoveu Jó. Deus promoveu Daniel. Pode ver. E o Thaleson precisou falar assim pra ela, eu sou um homem bom. Ó, você tem que me valorizar porque eu sou um homem bom. Não, ela viu com as suas atitudes. Então é muito bonito de ver como que Deus faz, né? Quando nós temos uma postura de retidão perante Deus, né? Amém. Glória a Deus pela minha esposa também. Era uma mulher virtuosa lá em Provérbios 31, se eu não me engano. Fala que a mulher virtuosa falará bem do seu marido nas praças. Glória a Deus por isso. Então, encerrando aqui, Dani, a respeito aqui de Daniel, ele foi lançado na cova, só que a retidão protegeu ele. Porque ele era tão reto, mas tão reto que o leão não foi digno de comer a carne dele. Então, irmãos, levanta sua mão aí onde você tá. Eu profetizo sobre a tua vida agora. Jesus. Que tudo que você tem plantado, você vai colher. E se você tem sido reto perante o Senhor, não é essa prova que vai te matar. Porque o Senhor nessa noite está dando um escape sobre a tua vida e sobre a tua casa. O Senhor nessa noite está liberando livramento sobre a casa de pessoas que são retas. Receba do Senhor o livramento agora aí. O Senhor está entrando com saúde, com paz, com alegria, com mantimento. O Senhor está entrando com a providência na sua casa. Porque se você é reto, o Senhor vai te honrar. E eu encerro aqui a minha participação. Deus abençoe. Que bênção!